E o Santos foi bem defensivamente mais uma vez. A volta do Joaquim cresce muito também, o Gil jogando muito. É uma bela dupla de zaga, hein? Gil e Joaquim. A gente viu no jogo passado contra o Mirassol dificultou muito o Santos, e o Santos com o Messias e não com o Joaquim. O Joaquim faz falta, é uma dupla de zaga muito sólida. E o Santos, na oportunidade que teve, na principal oportunidade que teve, foi eficiente. O São Paulo teve 2 oportunidades, 2 anulações que, para mim, ao meu ver, foram feitas de forma correta, pelo auxílio do VAR, um impedimento e outro gol, que eu também concordo, um absurdo, o gol de mão lá, o toque de mão e depois a anulação do gol. Mas é um Santos com um caminho, Abel, de uma renovação e de algo que está dando resultado a curto prazo. E o São Paulo, que a nível do que a gente pensa competitivo, ainda está deixando a desejar. Consegue resultado importante, quebra de tabu, consegue resultado importante, quer levantar a taça contra um rival que, na teoria, estaria algum passo à frente, porque já é um trabalho de uma sequência muito grande, jogadores que já jogam junto há muito tempo, mas é um São Paulo que precisa ajustar aí os pontos, perde para a Ponte Preta, porque peca muito, defensivamente tem alguns problemas, e agora tem uma sequência de campeonato. Completando o que você falou em relação ao Santos e também o André, eu concordo com vocês, organização, força defensiva, uma melhora assim, significativa, enorme do Santos, mas na parte ofensiva eu ainda vejo assim que o Santos precisa melhorar muito, até com reforços. Eu não ponho a culpa no Carille, assim, por exemplo, o William Bigode, o Pedrinho ainda estão muito abaixo. O Santos agride muito pouco o adversário, na minha opinião. O Santos está com transfer ban. Com o Morelos melhorou. Mexer baixo Só lembrar que o Santos está com transfer ban, não consegue escrever o Jorge e nem o goleiro que foi contratado, o Brasa. Mas tem um ponto positivo. E o Juliano faz falta também. A gente falou do Lucas, qual foi outro que a gente falou do São Paulo, além Rato, do Lucas? Rafinha. O Lucas, o Rato e o Rafinha. O Juliano faz muita falta também na armação ofensiva ali do Santos, a criação de jogadas. E até definição, né? Porque ele também marcou Estava gol. fazendo gol. Diga, Breler. Concorda que eu estou falando? Concordo plenamente, mas tem um ponto positivo que é o encaixe defensivo. A defesa do Santos hoje está bem resolvida. A linha defensiva, os 2 laterais, Rainer e Aderlan, dando conta do recado, até o Felipe Jonathan, quando entra, voltou em bom nível. A dupla de zaga, Gil e Joaquim, muito bem encaixada. A dupla de volantes, Pituca e João Schmidt, entregando muito acima da expectativa. Então, o sistema defensivo do Santos está resolvido, tanto é que é um time difícil de penetrar. É um Santos que está jogando de forma organizada e com alto nível dos seus defensores. Já do lado do São Paulo, até nessa transição de Dorival Carpini, eu já percebo que o São Paulo tenta acelerar um pouco mais as jogadas em relação ao que era com o Dorival, até pela saída do Nestor. O Nestor é um jogador que sempre cadenciou mais, que na saída de bola sustentava mais a posse, e agora é um São Paulo que acelera. E os times do Carpini sempre foram muito verticais, são times muito objetivos. E natural que o técnico já esteja dando a cara dele para essa equipe. Só que quando não consegue ser super efetivo, o São Paulo acaba fazendo com que o adversário divida esse controle do jogo. O jogo fica mais vivo. Então é algo a se equilibrar também do São Paulo. A identidade do técnico, algo necessário. O São Paulo passa por essa mudança, não tem mais o Nestor que está machucado, mas precisa encontrar um equilíbrio também para não deixar esse jogo vivo demais a ponto de sofrer em alguns momentos, como sofreu contra o Santos. A Natália citou agora o transfer ban do Santos. Esse transfer ban é por causa do Bustos, que não é do técnico, que foi demitido e não recebeu ainda o que tinha que receber. Só que tem outro vindo aí. Mas tem mais problema aí, porque essa vinda do Fábio Carille, deixando o clube japonês com quem ele tinha contrato, segundo os japoneses, ainda pode trazer problemas ao Santos. Nota oficial do VAR em Nagasaki. O VAR em Nagasaki entrou com uma ação judicial junto à Federação Internacional de Associações de Futebol, junto à FIFA, no dia 15 de fevereiro, hoje, referente a pedidos de penalidades e outras cobranças devido ao cancelamento de contratos do técnico Fábio Carille e dos técnicos Leandro, Denis e César. Em resumo, está reclamando lá na FIFA, o VAR em Nagasaki, dizendo que o Carille não cumpriu o contrato e o Santos não pagou a multa.
pode trazer problemas sérios para o Santos isso aí, hein, Natália? Eles estão no direito deles. Como é que você tira um cara de um clube e não paga? Tem uma multa que tem que ser paga, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser dito e colocado de fato numa transparência que não teve até agora. A gente vai resolver, está resolvido, a gente já conversou, e até agora a gente só está vendo... Não é o que o clube japonês diz, Exatamente. né, que está resolvido. Está bem claro. Está longe de ser resolvido agora. Quem quer receber disse, opa, peraí, quem quer pagar está falando que está resolvido. Quem tem que pagar, né? Quem quer pagar, não. Isso precisa ser resolvido, Abel. Guardadas as proporções, é óbvio que é bem diferente, mas isso me lembra um pouco o Corinthians. Tá tudo resolvido com a Caixa. Aí daqui a pouco vai a Caixa e fala, não está resolvido não, amigo. Vamos resolver, porque não tem nada resolvido. É muito diferente a história, mas assim, tem essa semelhança. O Santos, o Marcelo Teixeira, não, está tudo certo, isso aí está encaminhado. Carille, não, está tudo bem, já estou aqui, está inscrito, está no VAR, está dirigindo, o time está bem, está liderando, e os japoneses estão na FIFA. Chegou ele, o processinho. Não, tá tudo certo, tá conversado e só nota. Tá tudo certo nada. Só nota. Mas isso não é reforço não, né? Não, processinho não é reforço. Pois é. Agora sim, vamos falar de arbitragem. Falamos muito de arbitragem sobre Fluminense e Vasco. Agora o assunto é São Paulo e Santos. São Paulinos reclamando muito. Eles têm ou não têm razão? Vamos acompanhar aí a galera do Tricolor. Hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco uma opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões profundamente lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, foi desproporcionalmente, marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem, inclusive, prejudicou mal posicionada. Então a gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo, né? Que a federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota, se isso vira moda, todos os clubes fazem nota, coloca nota na imprensa e desestabiliza um árbitro. Eu acredito que a arbitragem hoje ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, sei, achei ela um pouco insegura em algumas, a arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que por diversos momentos ali cozinhou, né? O jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né? Em beneficiar talvez o infrator. Será? Antes de falar, vou inverter aqui rapidamente para falar do lance mais discutido, que foi decisivo, que foi o pênalti. Para você foi pênalti? Eu achei pênalti. Brele, para você foi pênalti? Lance difícil, mas marcaria pênalti. Natália, para você foi pênalti? O Wellington foi infantil, pênalti. Para mim foi pênalti. 4. Mas o cara que conhece mais é o que vai falar agora. É o Simon. A gente está botando pressão no Simon. A gente está botando pressão no Simon, que não é a Edna. A opinião do Simon vale 5. Pronto. Para 8. Se o Simon falar que para ele não foi pênalti, é 5 a 4. Pergunta pro São Paulino se foi pênalti. Diga, Simon. Pois é, Abel, eu dizer o seguinte. Em primeiro lugar, tem que fazer um parâmetro aqui, tem que fazer uma introdução. A Edna, para mim, está entre o top 5 no Brasil. É uma grande árbitra de futebol, tecnicamente e fisicamente. Dito isso, ela estava pressionada, mal posicionada. Teve uma carta, já aparece do Santos, pressionando ela num jogo anterior. Então dava para sentir que não era a Edna de Copa do Mundo feminina, da árbitra que fez grandes campeonatos brasileiros. Enfim, ela estava pressionada, tá? E dizer para vocês que, embora a pressão de vocês seja grande, eu respeito demais, eu vou discordar de vocês, né? Para mim não houve a penalidade máxima, né?
Esse é o lance mais polêmico da noite. Os outros lances, o impedimento do Luciano, mão factual, não precisava ter ido no VAR, mão anula o gol, isso é regra, da qual também não concordo. Mas esse lance, vejam vocês, ela não dá no campo de jogo. E a árbitra de vídeo é a Daiane dos Santos. Não é um lance pro VAR, porque não tem nada de claro e óbvio nisso aí. Eu tenho a minha opinião de que não foi pênalti, e respeito a de vocês de que foi pênalti. Portanto, é um lance interpretativo. Interpretativo, permanece a decisão de campo. Ela tá, nesse caso, ela tá próxima da jogada, pode ver, ó. Ela tá chegando na grande área. Tá? E aí o carrinho do Wellington não pega nada. Não pega bola e não pega pé. Por esse ângulo que estamos vendo. O Otero vem, tá? E aí o Otero bate. Quem busca o contato é na perna esquerda. Ó, o Wellington, ele não dá um bote seco na perna do Otero. Tá? Ele tenta buscar a bola, não alcança a bola. Tá? O pé fica lateralmente. E aí o Otero vem e bate no Wellington. Para mim não houve a penalidade máxima por esses motivos que eu estou explicando. É um lance interpretativo e que, na minha opinião, o VAR não tinha que se meter, já que o VAR tem que se meter em lances claros e óbvios. Ô, Simão, eu tenho uma pergunta. Essa é a análise técnica do lance. Eu tenho uma pergunta, né? E aí parte dessa análise técnica que você traz. O Otero, ele usou também da esperteza dele, porque ele percebeu que o Wellington não ia alcançar a bola. Durante a transmissão, o Elano, o ex-jogador, ele até fala numa questão que me chama a atenção e talvez isso tenha interferido na opinião da Edna, quando ela vê o lance. O Wellington, ele não toca na bola. O Otero projeta o corpo para que seja encostado pelo Wellington. Se o Otero não tem o contato e não cai, ele pegaria a bola na frente. Isso não caracteriza a falta? Não, não. Não, a falta caracteriza se a intenção do jogador de fazer a falta, não é? Ou se ele busca o pé do adversário. Né? No caso, ele foi buscar a bola, ele estica a perna esquerda na função de jogar a bola. Há uma disputa de bola, ninguém está de posse da bola ali. Tá? Inclusive tem uma cobertura chegando. O Otero não tem a posse e o controle da bola. Há uma disputa, uma bola longa, esticada, em que o zagueiro tem todo o direito de dar um carrinho, de esticar a perna na intenção de pegar essa bola. Não consegue pegar, mas a perna fica paralela. Tá? Tanto é que quem dá o contato na perna é o Otero. Pode ver, o pé direito é que vai pegar a panturrilha do Wellington. Não há um toque. Se o toque é direto no pé do Otero, é pênalti. Né? Mas não há esse toque para mim. Olhando por essas câmeras, inclusive a invertida, tá? Eu não sinto a questão da falta, da penalidade máxima. Tá? Então, e é um lance que nós vamos debater, vamos discutir, são várias opiniões, uns favoráveis, outros contrários, a marcação da penalidade, mas é interpretativo. Isso tem que ficar muito claro, se é interpretativo, permanece a decisão de campo. Se você botar aí, começar a repetir, e parar em câmera lenta e tal, e claro, aí você vai chegar lá, opa, de fato aconteceu. Né? Então, para mim não houve a penalidade máxima. A penalidade tem que ser um lance muito claro, tem uma regra específica, eu levava muito em conta quando eu optava, uma regra específica que é pênalti. O pênalti foi criado para quê? O pênalti foi criado porque os jogadores iam fazer um gol, o outro vinha dar uma cacetada nele para impedir o gol. E aí pênalti. Então o pênalti é um pênalti claríssimo. Tem que ter o lance do pênalti num clássico, tem que ser muito claro. De fato, tem que ser convencido. A imagem tem que te convencer. Na beira do campo não gera dúvida. Quando ela chama a Edna estava pressionada, né, já estava pressionada. Quando ela chama, é uma sentença para a Edna. A Edna vai dizer, eu vou abraçar de novo sozinha a bronca? Não. O VAR está dizendo, tá me induzindo de que houve a penalidade máxima. Que, diga-se de passagem, a Daiane dos Santos, ela foi a mesma árbitra de vídeo, se eu não me falha a memória, no jogo do Corinthians, no pênalti ridículo do Fagner, que não existiu. Ela era a árbitra de vídeo e não interveio naquela situação. Tá? E nessa situação, ela interveio, e na minha opinião, equivocadamente. Os gols anulados, Simon, a gente está vendo o gol lá no final da partida do Eric, com a mão na bola. Essa regra é esdrúxula, essa regra é absurda. Isso é outro equívoco que a FIFA comete. Quando há um lance no ano anterior, ela tenta justificar alterando a regra para o posterior. Isso tem acontecido sistematicamente, todo ano muda a regra. Tá? Tem aquele famoso gol do Pavard, numa decisão do Bayern contra o Tigres do México, em que o Lewandowski disputa a bola com o goleiro, pega no braço do Lewandowski, sobra para o Pavard que faz o gol. Mesmo com o VAR deram o gol foi regular. O poderoso Bayern foi campeão mundial com um gol regular. Porque naquela época se pegava no braço do companheiro e o outro fizesse o gol.
O que a FIFA fez no ano seguinte? Mudou a regra. Só se pegar no próprio braço do companheiro, do próprio jogador que fizer o gol. Absurdo. Você não pode tirar o braço para jogar futebol. É absurdo anular um gol disso aí, como nós estamos vendo vários absurdos. O cidadão está com a mão aqui, a bola pega na mão, faz o gol, anula o gol. A regra é esdrúxula, é contra o futebol, essa regra é contra o gol. Isso tem que ser alterado. Mas isso, a regra atual, no texto, diz de que realmente tocou na mão, tocou, e é um lance factual. A Edna não precisava ir no monitor, é só o VAR dizer para ela, pegou na mão, ele fez o gol, anula o gol. Eu também odeio essa regra, mas ela existe. Eu mudaria essa regra. Eu também, é o que eu falei. Pra mim foi corretamente anulado pela regra, mas é um absurdo. Jogar com a mão dentro da onde? Do calção? Mas e aí, né, Simão? Se bate, por exemplo, igualzinho, na mão ali do Eric como foi, mas é o Caleri que faz o gol. Aí seria validado, né? Como assim? Aí seria validado. Seria porque outro jogador não foi o autor do gol. Isso é um absurdo. Se bate na mão dele, vai pro Caleri. Porque a ação é igual a mesma. Era uma assistência de mão, pode. Só que daí no lance vale e outro não vale. Isso mostra o quanto essa regra, um absurdo. Ridícula. É um absurdo. Ridícula. Então ele pode dar um passe com a mão pro companheiro. E aí mas para ele mesmo não pode. Não. Pelo amor de Deus. Não, foi o que eu falei pra vocês, eu dei a origem, por que mudou a regra? O lance do Pavaro, do gol lá do Bayern, foi assim, antigamente não podia. Aí a bola pegou no braço do Lewandowski, foi pro Pavaro que fez o gol. Não podia, ela tava no texto. No ano seguinte, a FIFA altera a regra e diz, não, só pegando no próprio jogador. Tá? Então, é essa preocupação que eles estão tendo também, tá? Desde que a FIFA englobou a International Board, ela que hoje comanda, e aí começa a alterar a regra ano após ano. Teve outras situações também, do lance do gol da Eurocopa, e que o cara foi tirar de carrinho e a bola sobrou para o Mbappé que fez o gol, eles alteraram a regra. Esse ano aconteceu com a própria Espanha, que daí foi a prejudicar. Então, eles tentam justificar as decisões para dizer que o árbitro, para convencer de que o árbitro estava certo. Então, isso também mudou muito e concordo plenamente com vocês. Essa regra é absurda, o cidadão anular um gol porque a bola pegou no próprio braço, já que uma vez que você não pode jogar futebol sem braço nem jogar futebol amarrado. Ela vai pegar na tua mão. Tem que ver se tem intenção ou não, se é gesto antinatural. No caso, mal anulado esse gol. Na nossa ideia, mas textualmente hoje é texto de regra. Diz, pegar na mão e fazer o gol, tem que anular o gol. Eu só não entendo por que a Edna foi na beira do campo, já que é texto de regra. É um lance factual. É a Daiane dizer para ela, pegou na mão e fez o gol, anula. Não tem necessidade de perder tempo e ir lá analisar, porque não é um lance interpretativo. O Santos venceu o São Paulo com um lance pra lá de polêmico. Inicialmente, a árbitra Edna Alves não viu irregularidade no lance, mas após revisão no VAR, ela decidiu marcar a penalidade para o Santos. Morelos, deslocando o goleiro Rafael, fez o gol que deu a vitória e garantiu a classificação do Peixe para as quartas de finais do Paulistão. Líder isolado do Grupo A e até então líder geral do Campeonato Paulista, o Santos, que conta com 19 pontos, tem chance de decidir em casa as partidas da próxima fase. Mas me diz aí, para você, foi ou não foi pênalti? Deixa sua opinião aqui nos comentários.